Estou aqui com Valmir. A nossa finalidade é gravar algumas coisas acerca de um cidadão vacariense chamado Higino Ferreira Lima. Ele é meu pai, ou foi meu pai porque ele é falecido, mas vamos chamá-lo de Vô Gino. Quero, de início, dar alguns poucos dados biográficos dele. O nome dele é Higino Ferreira Lima. Ele é filho do casal Anicete e Joana Ferreira Lima. Ele nasceu em 1907 e faleceu em 1996. Ele foi subdelegado desse distrito aqui, chamado Ibicatu, por aproximadamente 35 anos. Nessa época o delegado ficava na sede, na cidade, que era um militar, e nos distritos tinha o subdelegado, que aqui na nossa terra foi por muitos anos o senhor Higino. Alguns destaques da vida dele. Naquela época do passado, quando havia leilões, ele era o pregoeiro. Acho que vocês sabem o que é o pregoeiro. É aquele que fica com as coisas oferecendo e o povo arrematando. Ele era cantador de versos de literatura de cordel. Ele gostava muito e cantava para o povo ouvir. Ele agradava, ou melhor, ele ajudava as pessoas a morrerem. Não sei se você sabe o que quer dizer isso, mas no passado, quando uma pessoa estava a morrer, alguém ficava ao seu lado, pegava na mão e ficava dizendo palavras, e se chamava naquela época ajudar a pessoa a morrer. O senhor Gino ajudou muita gente a morrer. E ele foi pastor da Igreja Batista de Vacaria, mesmo que não era chamado pastor, e ele não queria ser chamado. Então, histórias do Vô Gino. Nós estamos aqui relatando histórias para relembrar sua vida, sua importância aqui neste lugar. E a primeira história que eu vou contar é como ele comprou esse terreno aqui em que nós estamos. Você vai ver algumas cenas do terreno, algumas árvores que ele plantou lá no final dos anos 40. Esse terreno, antes do Vô Gino comprar, era de um cidadão chamado Vicente de Melo. Ele morava aqui no terreno, passou muitos anos trabalhando por aqui, e um tempo ele resolveu se mudar para Juazeiro e vender o terreno. Vô Gino tinha outra propriedade, mas ele ansiava por adquirir uma propriedade aqui nas margens desse riacho chamado Riacho Fortuna, porque ele via a fertilidade das terras aqui nesse riacho. O outro terreno dele não atingia as margens do Riacho Fortuna. Então ele interessava muito esse terreno aqui, sabendo que o terreno estava à venda e sabendo o valor desse terreno. Ele sabia que o terreno valia aproximadamente 4 ou 5 contos de réis, como era falado naquela época do final dos anos 40 e início dos anos 50. Ele sabia disso, o valor era por aí, 4, no máximo 5 contos de réis. E também naquela época havia uma cultura muito forte de que quando alguém ia vender um terreno, a preferência muito forte era dos vizinhos. Então aqui tinha 4 vizinhos. O vizinho que ficava do lado do norte, o vizinho que ficava do lado do nascente, o vizinho que ficava do lado do sul. Todos esses 3 eram vizinhos muito pobres, que meu pai sabia que eles não podiam comprar o terreno. Mas tinha um vizinho ricaço, que era do lado do sul, e o meu pai sabia que esse podia e queria comprar o terreno. Meu pai, na sua astúcia ou sabedoria, não sei qual a palavra mais apropriada, ele fez o seguinte: antes do Vicente oferecer aos seus vizinhos, meu pai foi lá na casa do Vicente de Melo e disse: olha, Vicente, eu sei que você vai vender o terreno, e eu sei que o terreno, o valor é por aí de 4 a 5 contos de réis. Eu quero lhe dizer o seguinte:
você oferece aos seus vizinhos, eles têm a preferência, é quem devem comprar, mas se eles não quiserem, eu dou 10 contos de réis. Vicente cresceu logo à vista, porque sabia que era o dobro ou mais do preço, e meu pai oferecia isto porque meu pai, na sua sabedoria, ele sabia que esse terreno, por qualquer preço, era barato. Então, o Vicente disse, pois bem, eu vou vender mesmo e vou oferecer aos vizinhos. Ofereceu a um, a outro, todos três disseram, não, eu não posso nem pensar em comprar, não me interessa. Então ele foi oferecer ao ricaço, que eu não vou mencionar nome aqui porque não nos interessa no momento. Mas quando ele ofereceu ao ricaço, o ricaço perguntou, e qual é o preço? Então Vicente disse, olha, o preço é 10 contos, porque Gino de Aniceto já foi lá em casa e me disse que se por acaso o senhor não quiser comprar, ele dá 10 contos. Então esse cidadão disse a Vicente, olha, Gino é um doido, vá e venda a ele, porque isso só coisa de doido. O valor do terreno é 4 contos e eu não dou mais de 4 contos de réis. Então Vicente foi logo lá na casa do meu pai, fecharam o negócio e em poucos meses Vicente já se mudou para Juazeiro e meu pai comprou o terreno, tomou conta. Imediatamente o meu pai plantou nesses terrenos aqui frutas, por exemplo, banana maçã, laranja, tangerina, limão, muita macaxeira. Eu lembro ainda um ano, lá nos anos 50, que meu pai tirou 80 quartas de arroz, fruto desse terreno. Então meu pai tinha toda a razão em dizer assim, esse terreno, por qualquer preço, ele é barato. Lembro ainda como criança, naqueles anos, que a casa do meu pai ficou cheia de tudo, de cereais, de milho, de feijão, de arroz, especialmente frutas de todas as qualidades, uma abundância incrível. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, pairo a pensar no teu grandioso ser. Vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do Senhor. Adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ok, mais uma história do amado vô Gino. E essa história é intitulada assim, Como ele dizia não às filhas. Naquela época, nos anos
50, quando os filhos do senhor Gino se tornaram rapazes e mocinhas e tal, naquela época a liberdade era menor para todo mundo, mas especialmente para as mulheres. O vô Gino era um homem meio liberal e não era muito rígido, mas tinha os momentos de dizer não. Então, quando havia uma festa por aqui na região, os filhos iam normalmente, quase nem precisavam pedir ao pai, às vezes avisavam, mas era normal os filhos participarem sem nenhuma restrição. As mulheres tinham mais restrições, então as filhas do vô Gino não tinham o direito de apenas se aprontarem e irem sem a devida permissão dos pais. Vô Gino, como já disse, era liberal e normalmente deixava as filhas participarem destas festividades, que em geral eram sambas, danças, leilões, etc. Nessa época ele não era evangélico ainda e essas coisas são normais para quem não é evangélico. Então, quando havia uma festa, as filhas querendo irem, elas apelavam para a mãe, a esposa do senhor Gino, que se chamava Dona Raimunda. E elas iam lá: mãe, pede a pai para a gente ir. E então a minha mãe sempre intercedia por elas, sabe como é mãe, né? Então a mãe ia lá e dizia: Gino, olha, vai ter a festa em tal lugar e tal, as meninas estão querendo ir, que nesse tempo era especialmente Jocelina, Zefinha, Maria, e depois vieram as outras, Lulu, Terezinha, Esmeralda, etc. E então a minha mãe ia lá: Gino, olha, as meninas estão querendo ir e tal. E quando o vô Gino não concordava com a ida delas, vô Gino apenas olhava para minha mãe, a Dona Raimunda, e dizia: olha, Raimunda, elas não querem ir. E aí estava a resposta definitiva e final. E a mãe voltava e dizia: ó, meninas, Gino disse que vocês não querem ir, então não queiram mesmo não. Acabem essa viagem e pronto. E aí estava encerrada toda a história. Então isso expressava a autoridade e o respeito que vô Gino tinha perante os filhos e as filhas.